Porque quanto mais a gente se nutre, primeiro, melhor a gente consegue transbordar isso para o outro. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais compassivos somos conosco, melhores a gente vai estar e melhor a gente vai conseguir contribuir para o outro também. Então, eu acredito contigo. Tinha uma professora até que dizia, né? Você leva as Uhum. pessoas para os lugares aos quais você já caminhou, por onde você passou. Sim, perfeitamente. Então, isso é importante. Eu vejo o primeiro caminho sempre fazer para si. Então, por exemplo, eu guio meditações no treinamento, né? Aí a gente tem, por exemplo, uma meditação para autocompaixão, ou seja, compaixão a mim mesma, por mim mesma, cultivando isso para mim. E eu tenho a meditação, por exemplo, a gente guia meditação de compaixão para o outro, para os outros seres humanos. Só que aí o que eu acho interessante, e eu bato muito na tecla, eu sempre começo com as nossas. Então, a gente olhar para essa autocompaixão, a gente tirar esse chicotinho e trocar por um compreender quem sou eu, o que eu tenho de pontos positivos. Tem um Sim. outro assunto que a gente fala interessante nesse sentido também, que é Uhum. sobre alegria empática. O que é alegria empática? Alegria empática é eu reconhecer as minhas virtudes, né? E eu também reconhecer e me alegrar com elas, e eu reconhecer as virtudes das outras pessoas e me alegrar com isso. Então, veja que legal. Legal, porque vai ter empatia pela alegria do outro. Isso. Não Não, inveja, não você vai se inveja. alegrar, admirar, você vai buscar. Porque por que a gente diz isso, né? Porque se eu for ser feliz só com o que eu tenho de alegria para mim Pra mim, mesma, olha aquele olhar é só pra autocentrado. egocêntrico, né? O Isso. egoísta, né? Isso. Eu, Uau, inclusive, vou perder oportunidades de me alegrar com muitas coisas. uau, Percebe? Então, assim, quando eu me uau, uau, alegro que uau. o Eduardo está fazendo podcasts, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, Sim, eu tenho as minhas alegrias e tenho as alegrias de ver o outro. Nas show suas de bola. qualidades, nas suas virtudes, nas suas conquistas, isso é muito importante. Então, perceba que Uau. legal. Mas eu gosto de fazer muito, inicialmente, de novo, o Aham. caminho do reconhecer as suas qualidades. Porque a gente não faz. Percebe que a gente vive numa realidade que se eu chego aqui e digo assim, eu Aham. sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente, vão dizer, nossa, que nojo que ela é. Ai, olha só a metida. Não, gente. É reconhecer De si que mesmo, com a né? idade que eu tenho, hoje eu sou uma mulher atraente. Com os estudos que eu fiz, eu sou uma mulher inteligente. Sabe? Isso não é nada E, de errado. e me diga uma coisa, isso se remete um pouco à questão da autoestima, Também, com certeza. Quando né? você sabe quem você o que o outro pensa muito sobre você, às vezes também nem vai ter, não é que não vai ter importância, não me entenda mal, mas Tá, você sabe quem você é. E aí eu volto para perfeito, aquela pergunta que tu perfeito, falou, né? O perfeito. quem é Quem é você? você? E essa pergunta, Eduardo, eu Sim. sou fã. Uma vez, inclusive, eu fiz uma trajetória de meditações com uma professora e ela dizia, uma das primeiras meditações era sobre isso, quem é você? Porque essa é uma das perguntas, se não a mais, desafiadora de ser respondida. Uau, Primeiro porque a gente não se olha, então a gente não sabe quem a gente é, muitas vezes. uau. A E, gente tem um medo profundo sim, de entender a minha parte luz, minha parte sombra, porque uhum. sim, todos Todos temos, temos, né? temos. Então a gente não olha para esse espaço, a gente não se conhece, a gente não percebe quais são os nossos pontos a melhorar. Então a gente bota muitas vezes a culpa, por exemplo, de um relacionamento no outro, porque é mais fácil. Como é que é? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, assim, nós não nos conhecemos, tá? E além disso, o quem é você talvez deveria ser, eu já vi Uhum. também filósofos falando isso assim, mas talvez deveria ser uma resposta a ser respondida, uma pergunta a ser respondida, Sim, hã, inclusive mais próximo do fim, vamos dizer assim, né, com mais evolução. Por quê? Porque a gente está em constante mudança. Então quem é a Gisele aos 15 anos